Bom dia, amigos. Venho trazer mais uma palavra do Senhor para a vida de vocês. A palavra do Senhor é o alimento de nossa alma. Hoje eu vou fazer a oração do Pai Nosso explicada. O Pai Nosso ensinado por Jesus é o modelo perfeito de oração. Nos ensina como devemos dirigir nossas orações a Deus. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula mágica que precisamos repetir palavras por palavras, mas é um guia, uma orientação para orarmos ao Senhor. Jesus mostrou através dessa oração quais os assuntos que devemos normalmente levar a Deus nas nossas súplicas, que são 3 pedidos relacionados a Deus: sua honra, seu reino e glória. 3 pedidos relacionados a necessidades humanas, temporais e espirituais. Com isso, Jesus ensina-nos a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça, e depois as outras coisas. Podemos usar os temas de oração do Pai Nosso para fazer nossas próprias orações. Veja a oração e explicações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão para este dia. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoou os devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para sempre. Amém. Jesus ensinou-nos a chamar Deus de Pai. Ele poderia ter usado Senhor Deus, Rei ou qualquer outro título, mas preferiu usar na oração Pai. Um rei não pode ter filhos, um senhor não pode ter filhos, mas um pai sem filhos não existe. Deus é o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é eternamente Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e de todos os seres criados, mas decidiu adotar crentes em Jesus como seus filhos também. O Pai Celestial acolheu como filhos amados e nós somos felizes por isso e deseja ter um relacionamento de intimidade conosco. Outro pormenor interessante é Jesus ter usado o nosso pronome no plural. Isso nos faz lembrar da dimensão comunitária da oração. Pai Nosso dos céus nos vê como irmãos em Cristo, por isso também devemos viver assim e orar uns pelos outros como família. A expressão Pai Nosso não nos impede de usar meu Pai nas nossas orações pessoais, solitárias, mas é um testemunho público de reconhecimento de paternidade de Deus sobre nós. Não temos um Deus exclusivo ou particularmente nosso, mas Ele é nosso Pai. Todos gozamos desse privilégio compartilhado por todos os filhos na grande família de Deus. Essas palavras nos limitam à presença de Deus no céu, apenas expressam a infinita grandeza e a glória do Senhor, acima do universo visível. Deus tem a sua presença nos céus e na terra. Nenhum Deus do universo visível pode ser comparado ao Pai Celestial, que habita o céu e a terra. O céu invisível, acima do universo criado, ele é supremo, está exaltado na sua morada celestial. O Pai é distinto e superior a nós, a todos os pais da terra e a todos os falsos deuses e ídolos deste mundo. Jesus realça esse dado importante acerca do Pai que está no céu, porque a nossa compreensão distorcida retifica que Deus é infinito, absoluto e incomparável. Santificar o nome de Deus é o primeiro pedido na oração do Pai Nosso. O Pai Celestial deve ser santificado pelos seus filhos. Isso significa que devemos glorificar a Deus, ou o nome de Deus. Em tudo devemos
em tudo que fazemos ou pensamos, mas as nossas atitudes e relacionamentos, enfim, tudo deve honrar extremamente o nome do Senhor. A palavra santificar torna-se santo ou separado. Essa separação tem a ver com distinção, veneração e especialidade no Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro ser no universo. Portanto, nenhum outro deve receber a adoração devida do Senhor. Deus é santificado, honrado e glorificado quando a sua existência é acreditada, quando a sua perfeição é amada e reverenciada em nossas vidas. E quando as suas obras são admiradas, reconhecidas, isso é santificar a Deus, tornando-o glorioso tal como Ele é. Jesus nos ensinou a falar diretamente com Deus. Não precisamos de intermediários. Deus ouve nossas orações, mas devemos orar com respeito e humildade, pedindo que Deus seja glorificado até nas nossas orações. A chegada do reino de Deus tem a ver com seu governo eterno sobre todas as coisas. Deus é o Rei divino, e o seu reino é espiritual, moral e real. O reino de Deus, ou o reino dos céus, ou o reino de Cristo, já havia começado desde o início, mas foi inaugurado com a vinda de Jesus. O avanço do reino do Senhor ao longo dos tempos se deu através da aceitação do reconhecimento de Deus como Rei e do cumprimento das expectativas. Com a chegada do Messias, Jesus Cristo inaugurou a chegada do reino de Deus, que ainda prossegue até alcançar toda a sua plenitude no final dos tempos. Somente aí, quando Cristo voltar em glória, o reino de Deus estará estendido de forma completa, todos os povos e nações. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu sempre. Pedido relacionado a Deus, ao seu reino, tem a ver com sua vontade. Se por um lado, aqui na terra, muitos ainda rejeitam a palavra de Deus, a sua vontade, sabemos que no céu todos os seres celestiais são comprometidos e totalmente submissos à vontade de Deus. Trata-se de um contraste enorme entre um lugar, céu, onde Deus é honrado e glorificado na perfeição pelos anjos e seres celestiais, e outro, onde muitos tentam cumprir essa palavra, mas ainda imperfeitamente. Quantas vezes a oração cai em chantagem e exigência? E as pessoas falam: Deus, eu quero isso, senão eu deixo de te amar. Isso não é oração. A vontade de Deus é mais importante que a nossa vontade. Quando oramos, devemos começar por submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Aqui começa a série de outros 3 pedidos que Jesus adicionou à oração do Pai Nosso. Depois de pedir que Deus seja glorificado, o seu reino venha, a sua vontade seja feita, agora podemos pedir pelo sustento e conforto necessário na vida presente. Essas petições relacionadas às necessidades humanas: pão, perdão e proteção. Cada palavra revela uma lição importante. O pão nosso pode significar pão natural ou espiritual, o que resume todas as coisas necessárias para a manutenção da vida, do corpo e da alma. Um pão honesto, que seja realmente nosso. Lembramos dos outros ensinamentos de Jesus. Não precisamos ficar ansiosos com o dia da manhã. Somos ensinados a depender diretamente na divina providência. Só precisamos do que é necessário para hoje, não para esbanjar ou para acumular riquezas. Isso leva-nos a pensar em dependência. Precisamos do Pai Celestial para ter o suficiente para nossas vidas. Por isso lhe pedimos: nos dê. Nós dizemos: nos venda. Não. Nos empresta ou nos pague, como se ele fosse obrigado a tal. Humildemente pedimos que nos dê o pão diário. Sempre estaremos em dívida com Deus por tudo que ele nos dá. Revoluções já foram iniciadas por falta de pão. Pão é um alimento básico, importante para sobreviver. Nossa vida, nosso sustento depende de Deus. Quando reconhecemos isso e oramos confiando em Deus, Ele nos dá o sustento que precisamos.
mesmo quando parece impossível. O perdão é fundamental para nossas vidas, ao nível espiritual, emocional e relacional. Tudo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício ofende a Deus, e certamente também ferirá outras pessoas. Além disso, o castigo por essas ofensas causará